Quais são os cuidados, quais são os procedimentos que nós devemos seguir antes da prática dos exercícios passivos? Eu vou apresentar aqui de uma maneira organizada tudo o que você precisa lembrar antes de começar os exercícios terapêuticos com seu paciente. Vem comigo! Seja muito bem-vindo, eu sou a professora Glaucia Gonzaga, você está no canal Além da Cinesioterapia. Aqui é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. Quando a gente está falando de exercícios terapêuticos, a gente costuma lembrar mais de alongamento, de fortalecimento, treino de equilíbrio, mas nós temos também aqueles exercícios bem lá do início, né, que geralmente são ensinados no começo da disciplina de cinesioterapia, que são os exercícios passivos, ativos e ativo-assistidos. Os ativos também são chamados de ativos livres. E não é porque são exercícios relativamente simples que a gente não deve tomar cuidado em relação à sua prática. Toda conduta tem as suas precauções e também as suas contraindicações. Não só na esfera da cinesioterapia, mas na de qualquer conduta terapêutica. Então é importantíssimo que antes de você iniciar a prática de um exercício passivo, ativo ou ativo assistido com seu paciente, você realize alguns procedimentos de segurança com seu paciente. E quando eu falo de segurança aqui, é para todo mundo. É mais seguro para o profissional e é mais seguro para o paciente. Então, a regra número 0, a regra básica, né, que deve prevalecer sobre todas as outras, é a de que não se realiza nenhum exercício terapêutico sem antes ter avaliado o paciente ou o aluno. Se você é profissional da educação física, se você é fisioterapeuta ou outro profissional da saúde que está assistindo esse vídeo, cada profissional, cada área tem uma forma peculiar de avaliar. Mas o fato é que essa avaliação precisa acontecer. É através dela que a gente vai conhecer todas as limitações do paciente, todas as queixas, as doenças, os seus históricos. Então, isso nos dá informações, isso nos dá base para que a gente possa oferecer uma conduta altamente personalizada. Mesmo que a gente esteja diante de duas pessoas que têm o mesmo diagnóstico médico, em cada pessoa as manifestações clínicas podem ser muito diferentes. Então, jamais pule a avaliação. A avaliação é o primeiro passo e é a parte fundamental da prescrição de exercícios terapêuticos. Em seguida, vêm alguns procedimentos que são também imprescindíveis e eu vou falar detalhadamente sobre cada um deles nesse vídeo. O primeiro deles, você deve avaliar o nível de função do seu paciente. Então, dentro desse contexto da avaliação, você deve ser capaz de detectar o nível de função que o seu paciente apresenta. O que ele consegue fazer nesse primeiro momento? Ele consegue levantar o braço? Ele tem força suficiente para fazer as suas atividades do seu cotidiano? Escovar o dente, pentear o cabelo, trocar de roupa, fazer a sua higiene, se locomover. As suas funções no trabalho foram de alguma forma prejudicadas por causa desse problema, dessa queixa que ele apresenta? Então, é fundamental ter essa visão geral sobre aspectos da função do seu paciente. Depois, você deve ser capaz de definir objetivos. Qual é o seu objetivo ou quais são os seus objetivos ao impor, ao realizar esse exercício passivo no seu paciente? Ou o ativo assistido. Você está pensando principalmente em melhorar a lubrificação das superfícies articulares? Você está pensando em inibir a dor? Você está pensando em otimizar a atividade do sistema circulatório? Então, você precisa ter isso bem claro em mente. O terceiro procedimento consiste em definir qual exercício terapêutico ou quais exercícios você vai aplicar no seu paciente. Exercício passivo, ativo ou ativo assistido. Independentemente de qual exercício você decidir aplicar no seu paciente, é importante que ele esteja em uma posição confortável. E isso, então, geralmente está relacionado em deixar esse paciente confortavelmente sentado ou deitado, pode ser numa maca, pode ser na própria cama, na casa desse paciente, pode até mesmo ser num sofá, numa cadeira mais simples, mas o conforto é algo que deve ser priorizado nesse momento. Ao realizar o movimento, você deve fazer os movimentos na amplitude de movimento possível, respeitando o alinhamento corporal. De nada vai adiantar
você se preocupar somente com aquele segmento, que é o foco principal do seu exercício, mas o paciente está realizando às custas de uma coluna toda desalinhada ou de uma cintura escapular desalinhada. Isso vai reduzir a eficiência do exercício, pode causar desconfortos, encurtamentos. Então, é importante você manter e prezar pelo alinhamento de todo o corpo enquanto está realizando esse exercício terapêutico. Outro item importante: deixar a região livre de roupas restritivas, lençóis, órteses ou curativos. Quando a gente está falando de um paciente mais debilitado, que pode ser no ambiente hospitalar ou até mesmo domiciliar, é muito comum você realizar o exercício terapêutico enquanto esse paciente ainda faz uso de drenos, ou ele tem curativos presentes, ou ele tem uma sutura. Então, todo cuidado deve ser tomado em relação a essas condições. E para que o movimento seja feito em toda a sua amplitude e realmente consiga promover todos os benefícios esperados, não deve existir nenhum tipo de restrição ao movimento relacionada a lençóis, a roupas apertadas. Então, dentro das possibilidades reais, dentro do que for possível ali de você mexer e promover, né, de melhorias naquele ambiente, você tem que verificar tudo isso antes e observar se tem algo ali que pode ser removido, pode ser temporariamente afastado, para que o exercício seja feito com melhor qualidade e dentro de toda a amplitude possível. Sobre o posicionamento do fisioterapeuta ou do profissional de educação física, nós temos sempre que lembrar de nós também, né? A gente não pode pensar só no bem-estar do paciente e realizar aquele exercício com uma série de compensações, com assimetrias. A gente tem que lembrar que a gente vai atender outros alunos ou outros pacientes, e se a gente gastar muita energia ali num único caso, num único paciente, como você vai conseguir realizar todos os seus atendimentos daquele dia, daquela semana, né? Pensar também no longo prazo. Então, você precisa pensar em formas, movimentos, posturas que geram economia de energia. E isso envolve usar a sua mecânica corporal de forma mais apropriada. O profissional também precisa controlar adequadamente o movimento, principalmente quando a gente está falando de exercícios passivos. Então, nós devemos segurar os membros do paciente ao redor das articulações. Geralmente, as regiões de articulações, né? Então, por exemplo, cotovelo, punho, joelho, tornozelo, são boas regiões para serem seguradas para oferecer estabilidade durante a prática desses exercícios. E a gente vai dar uma especial atenção para aquele segmento que apresenta fraqueza, paralisia ou uma lesão ligamentar, enfim, se existe algum motivo ali, alguma razão daquele segmento ter menor estabilidade. Então, eu devo ficar mais tempo ali, cuidar mais, né, me posicionar, dando uma atenção maior para aquela região corporal. Devemos apoiar as áreas de integridade estrutural fraca. Isso então vai complementar o que eu acabei de falar. Outro exemplo, se o paciente tem uma condição de hipermobilidade, ele tem excesso de movimento, né? Então, essa articulação também vai precisar ser estabilizada durante esses exercícios. Por fim, você vai mover o segmento em toda a sua amplitude, livre de dor. Não se deve forçar além da amplitude de movimento existente. Se a gente está falando de exercícios passivos, a gente deve ir somente até ao momento, a amplitude na qual foi notada uma resistência oferecida pelos tecidos. Eu não vou ir além dessa amplitude. Esse ir além é a característica do alongamento muscular. Então, lembre-se disso, não confundam exercício passivo com alongamento passivo. A principal diferença dessas duas condutas é que no exercício passivo você vai só trabalhar dentro daquela ADM que é oferecida pelo segmento. E no alongamento você deve exceder essa ADM existente. Por isso que é importante, né, lá no comecinho, depois que você terminou a sua avaliação, definir os objetivos e ter os seus argumentos para definir se o mais adequado, o mais apropriado para aquela condição é aplicar um exercício passivo ou aplicar um alongamento muscular. A prática dos exercícios passivos, ativos e ativo-assistidos deve ser feita com movimentos homogêneos e rítmicos. Dentro das possibilidades ali, a gente vai tentar
reproduzir o movimento fisiológico. Então, a gente não costuma fazer movimentos em blocos, né, em trancos. A gente costuma fazer movimentos mais fluidos quando a articulação se encontra no seu estado saudável. E é isso que a gente vai buscar reproduzir nesses exercícios terapêuticos. Ah, mas o Glaucio, quantas repetições eu devo realizar? Posso fazer mais de uma vez? Posso fazer 3 séries? Posso fazer todos os dias no meu paciente? E a resposta é: depende. Quais são os objetivos do seu programa de tratamento? Quais são as condições que o paciente apresenta? Quais foram as respostas que você já teve possibilidade de observar? Você precisa, primeiramente, responder essas perguntas para depois ter informações que vão dar base para você definir o número de séries, o número de repetições, por quantas vezes esse exercício deve ser repetido ao longo de uma semana, ao longo de uma quinzena ou ao longo de um mês. Não use respostas prontas, generalizadas, né, as receitas de bolo que são indicadas para todo mundo. Quando a gente fala de exercícios ativos e ativo-assistidos, a gente deve demonstrar o movimento usando a movimentação passiva. E é interessante você usar as suas mãos para guiar o paciente, ensinando a fazer aquele movimento nas primeiras repetições. Quando a gente fala de ativo assistido, a gente deve dar o mínimo de assistência necessária. É só para ajustar, para dar um suporte ao movimento, não é para fazer pelo paciente quando ele é capaz de fazê-lo. Geralmente, quando o paciente tem fraqueza muscular, a assistência costuma ser necessária mais no começo e no final daquela amplitude de movimento. Em relação à forma de se movimentar, existem várias técnicas de movimentação, então você pode fazer os exercícios passivos, ativos e ativo-assistidos, respeitando os planos anatômicos, então fazendo os movimentos puros no plano sagital, no plano frontal e no plano horizontal. Uma outra forma é você trabalhar com esse paciente movimentando, seguindo a linha de tração do músculo. Então, você vai seguir na mesma linha que você seguiria se fosse fazer um alongamento muscular. Não é um alongamento, mas você vai seguir a mesma linha de tração aplicada no alongamento. Essa é uma outra possibilidade. Uma terceira possibilidade é você movimentar esse paciente seguindo padrões combinados. Nesse caso, então, você vai incorporar vários planos de movimento. Então, por exemplo, movimentos combinados no plano sagital e frontal. E uma outra possibilidade é você fazer os movimentos seguindo os padrões funcionais, ou seja, repetindo, né, imitando, mimetizando as atividades que o paciente realiza no seu dia a dia. Então, por exemplo, pentear o cabelo. A gente pode fazer um exercício ativo com ele, pedindo para ele simular o mesmo gesto que ele faz enquanto penteia o cabelo, ou enquanto ele escova o dente, ou enquanto ele calça um sapato. Então, não existe uma técnica melhor do que a outra. Existem técnicas que vão se adequar melhor àquela fase, aquele estágio no qual o seu paciente se encontra. Pode ser que no início do seu tratamento ele ainda não consiga realizar esses padrões combinados ou padrões funcionais. Então, pode ser que você tenha que começar lá do comecinho, fazendo exercícios, movimentos mais fragmentados, trabalhando somente num plano. Então, você precisa conhecer realmente as características do seu paciente, as suas queixas e os seus objetivos terapêuticos para definir a técnica de movimentação que vai ser mais adequada para esse caso. Não se esqueça também de verificar as condições gerais do seu paciente durante e após o procedimento. Então, a gente tem que ficar de olho com sinais vitais, temperatura, a coloração do paciente. Então, se durante o exercício ele começa a ficar muito avermelhado ou arroxeado, ou muito pálido, desproporcional àquele exercício que ele está realizando. Fique atento a tudo isso, a todo momento. Anote todas essas reações, monitore-as com frequência, se for o caso, se for um paciente que inspira mais cuidados, e com base nisso tudo, você vai ter a liberdade de modificar ou progredir o tratamento, né, fazendo ajustes na conduta se necessário. E aí vem a importância das reavaliações também, né, porque não é porque você fez uma ótima avaliação no início que aquelas informações estão ali permanentes, né? Pelo contrário, elas estão em constante mudança. Então, principalmente aquelas informações que você coletou no exame físico, provavelmente vão se alterar
depois de um mês, 2 meses, e aí você precisa reavaliá-lo para fazer os ajustes necessários nas suas condutas terapêuticas. Aproveita que você já está aqui imerso no estudo da cinesioterapia, assista também os vídeos sobre exercícios passivos, ativos assistidos, que tem aqui no canal. Eu fiz vídeos separados sobre cada um dos exercícios e tem um outro vídeo que é um resumão, que é um compacto para te ajudar na hora dos estudos também. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você é, assim como nós, apaixonados pelo movimento humano, se inscreve no canal, aproveite todo o conteúdo que tem disponível aqui gratuitamente para você. Um grande abraço e até a próxima!